Tá aí, já de volta no seu Conexão Jovem. Você que tem o sonho de encontrar o amor da sua vida, fica aí ligado com a gente, já vai interagindo aí. Se você já encontrou o seu parceiro ideal, a sua parceira ideal, já vai interagindo nas redes sociais. Agora, gente, quais dicas vocês dão para aquela pessoa que está buscando, mas não encontra? Vamos lá. Primeiro, procure alguém melhor do que você. Se você está com alguém melhor, sua vida tende a melhorar. Se você está com alguém pior, você vai sofrer. E eu acho que todo mundo já nessa idade tem noção do que é uma pessoa melhor e o que é uma pessoa pior. Segundo, procure alguém que tenha planos, sonhos, que trabalhe, que estude. Não dá para você viver do lado de uma marmota, tá certo? Alguém que não quer saber de nada. A menina está lá no 4º ano da faculdade, vai se formar lá como advogada, e o camarada tem a mesma idade que ela, mas é o pai dele que enche o tanque da moto, em cima de onde ela anda. E porque ele não quer saber de trabalhar nem de estudar. Que futuro você vai ter do lado de uma pessoa dessa? Na hora pode ser até emocionante viver com um camarada assim. Nossa, ele é etéreo, ele vive das ideias, assim por diante. Mas o dia que for viver junto, vai acontecer uma coisa. Ela vai cobrar coisas dele que ele não tem para oferecer. Aí quem vai reclamar vai ser ela, não vai ser ele. Porque ele vai dizer, não, mas por que eu não preencho o seu coração? Ué, você não preenche porque você não é aquilo que eu sempre esperei. Aí mais um lar destruído. Não preenche que a geladeira está vazia, a gaveta Isso. não tem roupa, não tem móveis, não tem Coração nada. é só um detalhe. Nessa hora, coração é detalhe. Isso. Mas fala aí, Darleide, dá mais dicas aí. Mais dicas, algo que eu acho muito importante dizer, porque a faixa etária aqui de quem nos assiste varia bastante, para os mais novos, não se arrisca a um relacionamento se você não pode dar conta dele. Portanto, leve em consideração, sim, a idade e que você tem para enfrentar um relacionamento. Imagina que outro dia eu tive que administrar um relacionamento de um menino de 14 anos que comprou uma aliança para sua namorada que tem 13. Então, nós precisamos conversar que tinha ali alguma coisa que precisava ser compreendida por aquele garoto ao dar uma aliança de compromisso com o dinheiro que ele tomou emprestado de alguma pessoa adulta sem juízo, ajudou a comprar uma aliança de compromisso para uma menina de 13 anos. Vem cá, senta aqui. Compromisso é isto, relacionamento é aquilo, responsabilidade precisa constar num relacionamento, seja ele qual for. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Porque senão a gente banaliza relacionamento. E aí, quando falamos de encontrar a pessoa ideal, nós podemos deixar alguma brecha para que alguém pense que encontrar a pessoa ideal basta. Basta primeiro você ser uma pessoa ideal. Uma pessoa ideal se responsabiliza pelo outro, afetivamente, financeiramente. Não é possível que nós venhamos apadrinhar relacionamentos sem nos darmos conta de que, além de ter uma pessoa ideal, eu preciso ser o ideal para alguém. Uhum. Você falou num ponto curioso. Qual a diferença entre uma criança e um adulto? Criança, alguém vai cuidar de mim. Adulto, eu estou disposto e tenho condições de cuidar de alguém. Eu vou assumir o outro. Eu não vou assumir tudo, mas eu vou pelo menos andar junto. E o que você precisar de mim, você pode contar comigo. Isso é só adulto que faz. Então, se você não tem essa capacidade, por favor, não namore. Olha, você pode olhar, elas são lindas, elas são maravilhosas, mas você não tem capacidade de assumir um relacionamento. Quer beijar? Beija pôster. Tá certo? Beija a mãe, beija a cachorra lá de casa, tá tudo certo. Mas não namore. Porque você vai destruir a vida do outro e vai destruir a sua. Né? Uma questão que sempre aparece nessa questão da busca da pessoa ideal é muita pessoa que entra no desespero por causa da idade. E eu já tô numa idade que, tipo, os que vale a pena já tá todo mundo namorando, já tá todo mundo casado e eu tô aqui, não tô achando, ou não tô achando alguém que eu sinta que realmente pode, né, parecer comigo. Quem sabe uma pessoa que acredita no futuro da forma que eu acredito. Eu posso perder a esperança? Posso pensar assim, não, eu vou ter que me conformar com uma pessoa que seja dessa forma, porque para mim já não tem mais? Que pode ser o pensamento de muitos? Não, deve manter os critérios, deve manter os parâmetros, outrora levantados, para evitar de se envolver ou se entregar para qualquer um ou qualquer uma. Tanto só que mal acompanhado, né?
Antes só do que mal acompanhado, exatamente. Então, é aquilo que eu disse inicialmente. Nós hoje enfrentamos um problema matemático, não fecha a conta. Tem mais mulheres que rapazes, e tem rapazes que não são suficientes para atender a demanda delas ou a expectativa delas. Há moças também que já estão desiludidas por isso, porque já namoraram com alguns, já tiveram relacionamentos que não lhes foram benéficos, não foram bons. E rapazes também que se iludiram e etc. E uma coisa é preciso também incluir nessa conversa. Nós precisamos, ao nos relacionarmos, ter o mínimo de conhecimento sobre o que significa saúde mental, saúde emocional, porque hoje o que mais nós temos de lidar em termos de relacionamento é justamente com aquilo que sai simplesmente do elo do relacionamento para as doenças emocionais mentais, ou seja, você sabe lidar com um rapaz que tenha depressão, você sabe cuidar de uma namorada com depressão, com síndrome do pânico, com algum trauma, com algum medo, com alguma angústia. Nós hoje vivemos tempos tão difíceis que não basta só encontrar alguém, é se eu tenho condição de lidar com a demanda, com a carga emocional do indivíduo com quem eu possa vir me relacionar. Outra coisa, ainda ligada a isso, tem muita gente que é doente, sim, no que diz respeito a ser manipuladora, violenta, ser homens e mulheres, de serem narcisistas, de terem interesse somente no que elas sentem, no que elas pensam e não no outro. Nós estamos afetados demais pelo egoísmo. Então, é mais uma questão da pós-modernidade. Você está pronto para lidar com pessoas. Não somente pessoas, mas pessoas e as suas doenças emocionais, porque elas estão à solta. Eu fiquei pensando, vocês falaram bastante sobre a questão de você se tornar a pessoa ideal. Só que aí tem aquela coisa, às vezes a gente está numa correria, vive uma vida em que a gente se encontra as mesmas pessoas, faz as mesmas coisas, lê as mesmas coisas. Aumentar o repertório pode me ajudar a encontrar uma pessoa diferente? Bem, veja só, no passado, até por volta de 1800, 1850... Mas só para entender, repertório de pessoas? Tipo, não, mais de pessoas? Conhecimento. Perdão, é que eu viajei. Até 1850, as pessoas praticamente se casavam com parentes. Era normal você se casar com as pessoas prima, ou então você se casava com pessoas da mesma cidade ou da sua mesma etnia. Quando veio a Revolução Industrial, passou a ser maravilhoso se casar com a pessoa mais estranha do universo. Então, um camarada que é do Rio Grande do Norte casa com alguém do Rio Grande do Sul e acha o quê? Maravilha e vai dar tudo certo. Amigo, veja a distância cultural que existe. Está no mesmo país, fala a mesma língua, mas os costumes, a maneira de ser é muito diferente. E depois, quando a gente vai viver junto, isso é problema. Porque você vai ter que diminuir essa distância. Por isso que eu insisto, quanto mais próximo você tem de relacionamento já há algum tempo com a pessoa que você está de olho, vai ser mais fácil. Porque aí você vê essa questão. Por exemplo, um amigo meu, eu sei se ele tem temperamento explosivo ou não tem. Se ele é manipulador ou não é. Ele estava dizendo aqui, eu estava me lembrando, os homens eles têm tendência, quando tem um problema, a resolver, os que são violentos, resolve o quê? Na agressividade. Chuta, dá soco, ela pensa o quê? Não, mas quando casar, eu vou resolver. Ele vai mudar. Eu pergunto, alguém muda o outro? De jeito nenhum. Já as meninas, a tendência delas não é bater, é manipular. Ela joga o cabelo assim do lado. Mas você faria se você me amasse. E faz o camarada ser um bobão na mão dela. Só que isso funciona há algum tempo. Depois que vai viver debaixo do mesmo teto, isso aí passa, o efeito disso não tem mais. Como a relação foi construída em cima disso, depois não funciona mais. E que relação que tem? É mais uma família destruída. E agora a gente está falando do momento, né? Um dos momentos que acontecem mais esses encontros com pessoas, né? Da mesma idade ou com afinidades. É na universidade, né? Na faculdade, quando a gente vai estudar, quem sabe, ou pelo menos é uma boa oportunidade para conhecer alguém aí com gostos semelhantes, com planos, quem sabe, semelhantes. Bom, a gente foi lá na Universidade Adventista de São Paulo, a Kathleen foi lá, procurou lá um grupo de jovens e fez essas perguntas que a gente está falando aqui. Será que muda um pouco a resposta da Darleide, do Marcelo, com a dos jovens que estão aí do outro lado? Vamos ver. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui no NASP para conversar sobre um tema que eu acho que é do interesse de muita gente, né? Em busca da pessoa ideal. E aí, para falar desse assunto, temos que saber da vida amorosa de vocês. E aí, como é que tá? Quem quer começar? Eu namoro, vai fazer 4 anos agora. Eu tô noiva, fiquei noiva no final do ano passado, a gente tá super bem.
Nasp, já marcou a data do casamento? Ainda não. Esse é um dos problemas. Vai começar. Quem mais aí? Como é que tá a vida amorosa? Então, eu tô namorando faz 2 anos e 4 meses. E é muito legal, a gente cresce bastante, é muito, muito bom. Entendi. E quem aqui não namora, não tá noivo, tá solteiro? Bom, tô solteira, tô bem feliz, assim, nesse momento. A gente tá em busca da pessoa ideal. Minha vida amorosa tá que nem o programa, né? Em busca da pessoa ideal aí. Mas assim como a Bruna, eu também tô focado nos estudos e no trabalho no momento. Isso, eu tô noivo já faz uns 6 meses. Tô com ela já faz 2 anos. Tá muito legal. Estamos planejando as coisas, procurando lugares, marcando data. Então tá aquela correria, mas tá muito bom. A gente tá falando sobre a pessoa ideal. Você acha que ela é a pessoa ideal? Você acha que existe uma pessoa ideal? Eu acredito que existe sim um relacionamento ideal. E acredito que ela, junto comigo, a gente faz esse relacionamento ideal um pro outro. Senão não tava casando, né? Exatamente, senão eu não tinha pedido, não é? E os solteiros aqui, o que você procura numa pessoa? Ano que vem, né? Depois que o TCC acabar. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar em pessoas que tenham propósitos parecidos com a gente. Porque é muito comum a gente fixar, eu quero isso, fazer aquela listinha. Só que aí você passa o tempo, você descobre que não tem como você pegar várias pessoas e montar uma. Então nunca vai ter alguém perfeito. Então eu priorizo muito uma pessoa que tem um sonho parecido com o meu, que é um sonho um pouco diferente, mas pessoas que pensem parecido, pessoas que eu não preciso justificar o porquê de eu estar fazendo aquilo, porque por pensar parecido a gente vai chegar num propósito. E pra mim é muito importante a questão religiosa também. Então é uma coisa que pegou bastante, assim, há uns anos atrás, e que eu venho pensando que Deus acho que não vai mandar uma pessoa do céu, assim, tipo, tá aqui. Mas Ele vai me dar oportunidades pra enxergar isso nas pessoas. E através disso tentar me tornar a pessoa que eu quero ser, ou que eu quero encontrar, né, um dia. Como que a gente faz pra encontrar essas pessoas? Ela começou aqui falando, né, que a gente tem que estar aberto e tal. Mas vocês que já estão namorando, estão noivos aí, o que a gente faz pra achar essas pessoas? Que tem gente que fala, eu procuro, eu não tô achando nada. O que vocês podem dizer sobre isso? Antes de começar a namorar, eu ficava me perguntando o que eu tinha que fazer pra achar uma pessoa. E eu só fui encontrar a pessoa quando eu simplesmente fiquei quieto e deixei as coisas acontecerem. Então eu estava aberto, óbvio, então eu conhecia muita gente, eu estava aberto a conhecer pessoas. E quando eu conheci a minha noiva e eu senti que era ela, as coisas aconteceram naturalmente, vindo da parte dela quanto da minha. Então eu acho que é você relaxar. Ficar de boa. Exatamente. Pra mim funcionou, ficar de boa, porque quando eu tava estressado com isso, eu não conseguia nada. E quando eu relaxei, aconteceu. Eu acho que quando a gente pensa em achar uma pessoa certa e tudo mais, acho que a gente precisa perguntar pra gente se a gente também tá no tempo certo, se a gente tá preparado pra receber a pessoa certa. Porque quando a gente tá preparado pra receber a pessoa certa, é pra dar certo mesmo, pro resto da vida. E às vezes a gente pensa muito na pessoa, mas a gente esquece de pensar na gente, no que a gente tem pra oferecer pra ela. A gente é a pessoa certa da outra pessoa também? Essa aí já era a minha próxima pergunta. A gente tem como saber se a gente é a pessoa ideal de alguém? Ou você é a pessoa que você queria namorar? Sabe? Esse tipo de reflexão acho que a gente precisa fazer. E vocês têm feito? Já fizeram? Eu tava pensando que teve uma fase da minha vida que eu tive que amadurecer para outro sentido, de eu estar bem comigo mesmo. A partir do momento que eu entendi que eu devia estar bem comigo mesmo, eu devia me aceitar e, assim, ter uma autoestima ok, a pessoa que viria, ela, na verdade, só ia acrescentar e somar. Eu não ia substituir ou ia colocar o que faltava em mim nela. Muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, a gente vê muitas pessoas que acabam aí sucumbindo à pressão social, seja de família, de amigos ou até mesmo do próprio contexto em que elas vivem, e acabam entrando em relacionamentos e buscando aquela pessoa e falam assim, essa aqui que eu vou vou estar junto dela, vou investir, e acaba que você comete um erro, porque a gente sabe que a gente às vezes realiza algumas coisas que a gente considera como certo e acaba que é errado depois. Mas eu acho que a gente tem que entender primeiro o momento certo. A gente tem que sentir isso e também deixar de lado, às vezes, as pressões sociais.
Tá aí, muito obrigado a vocês aí que interagiram com a gente. Se você está assistindo agora, já vai interagindo nas redes sociais. E Darleide e Pastor Marcelo, o que a gente tira das situações, cada um vivendo um conflito diferente, está estudando, está correndo atrás da vida, mas não consegue ali levar adiante o relacionamento. O que eu tirei, na verdade, da matéria que estávamos vendo é que nós estamos todos de acordo. Sim, né? sim. Eles refletiram bastante o que nós dizíamos aqui, quando foi dito a respeito de propósitos, de ideia, de estar só porque talvez não encontrou essa pessoa, mas tudo bem, porque eu estou bem comigo mesmo, eu estou satisfeito comigo. E não é satisfação assim, uau, eu sou incrível, maravilhosa, eu me basto. Não, porque Deus não nos fez para estarmos sós, Ele nos fez para termos companhia. Ele disse que não era bom que estivéssemos sós, mas em estando só, eu estou bem. Então, eu gostei muito de ouvi-los falar, os que estão comprometidos e aquela moça, inclusive, que não está, falando muito seguramente de que primeiro ela com ela, para que acrescente quando o outro chegar. O que eu gostei foi o seguinte, o senso de o outro vai me completar. Ele não vai me salvar. Isso. Ele não vai resolver os meus problemas. Ele não vai me dar o amor que o meu pai não me deu. Porque nenhum homem nesse mundo, nenhum marido consegue amar a esposa como ela gostaria que o pai a tivesse amado. Amor de pai é do pai. Amor de marido é o marido quem dá. Não é? Então são meninos que eu acho que estão indo na direção certa. Claro que casar-se não é uma coisa simples. Rapaz, não foi nem para Adão casar. Não foi uma coisa simples. Né? Ele foi o único homem que Deus falou assim, ó, é essa daqui, porque não tinha outra. Mas Ele Adão não sofreu com ter que escolher. Exatamente. Mas Adão reconheceu e quando Adão olhou para ela, disse assim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela vai me completar. Ela vai ser aqui. A Bíblia ainda, Moisés usa essa expressão, né? A adjutora. Aquela que vem para fazer o quê? Para somar. E é interessante que Moisés diz o seguinte, aí sim Adão se tornou um homem de fato. Quando ele teve o quê? A esposa do lado dele, porque ele era incompleto, sem tê-la. Não é? Agora, tem pessoas que acham o seguinte, ou eu estou numa carência que não tem fim, ou então eu sou assistente social do mundo. Então tem um monte de homem aí acabado, destruído, e eu tenho que salvar a vida desses homens. E como que eu vou salvar? Casando com eles. Não existe isso. Não existe namoro social. Não existe assim, eu vou namorar para trazer ele para a igreja. Essas coisas, não tem. Namoro missionário, isso, não cola. Isso não existe. Eu tenho que escolher alguém que vai ser o quê? A gente vai se unir no Senhor para vivermos uma vida de fato. E dividirmos essa vida. Depois de termos filhos, construirmos uma família. Esse é o objetivo. E eu gostei desses meninos aí, estão no caminho certo. Namorei, não deu certo. Eu realmente achava que essa era a pessoa ideal para mim. Será que existe uma segunda pessoa ideal ou terceira pessoa ideal? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Então fique aí ligado, Conexão Jovem Especial aqui em busca da pessoa ideal. Você não pode perder.